Olá, como você está hoje? Como está sendo o seu dia? De que forma você está enfrentando os gigantes deste dia? E para isto, deixa eu te perguntar ainda mais: como anda a tua fé? Ora, o que é fé? O escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não são vistas. Se fé é o firme fundamento, ele está usando a linguagem de um construtor para falar da fé como um alicerce. O alicerce de uma obra que pretende-se que seja construída. Não importa o tamanho de um edifício, a sua construção começa pelo alicerce. O escritor está dizendo que a fé é o alicerce do milagre que você precisa viver. A fé também é a prova das coisas que se esperam, a garantia das coisas que não foram vistas, mas que são vislumbradas pela certeza da fé. Já lhe coube pensar que um dos gigantes a ser vencido é a dúvida? Ora, a dúvida é o contraponto da fé. E é interessante lembrar que dúvida não é mera ausência de fé. Dúvida é desconfiança e falta de foco naquilo que se pretende. Tiago, escrevendo a sua epístola, diz no capítulo 1 que aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, levado de uma parte para outra parte pelo vento. E Tiago diz: não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Ora, nesta viagem do pensamento com você, no compartilhamento de estratégias para vencer o gigante que você tem que enfrentar, eu preciso lhe dizer que dúvida também é certeza. Como? Se eu tenho dúvida, eu não tenho certeza? Não seria esta a lógica? Não. Dúvida é a certeza de que o que se pretende não ocorrerá. Dúvida é a certeza de que o alvo não será alcançado. Diante das promessas, a dúvida é a coragem de questionar a capacidade de Deus de fazer aquilo que prometeu. E todas as vezes que você duvida da capacidade de Deus em cumprir o que prometeu, você gera um Ismael para a sua vida. Todas as vezes que você questiona a promessa, você cria mecanismos para realizar a sua própria promessa, atropelando assim o tempo e o plano de Deus. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6, diz que
Sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago, declarando sobre fé e dúvida, eu disse há pouco, capítulo 1, versículo 5, versículo 6, escreve e nos alerta que aqueles que duvidam não pensem que receberão de Deus alguma coisa. Lucas, capítulo de número 18, o Senhor Jesus pergunta: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará ainda fé na terra? Como anda a sua fé? Diante da enfermidade, diante da ansiedade, diante dos sonhos ainda não concretizados, como anda a sua fé? A geração de hebreus que saiu do Egito não conseguiu entrar na terra da promessa porque duvidaram. Na dúvida, eles agigantaram aqueles que já eram gigantes, os habitantes da terra. Na dúvida, potencializaram o inimigo e minimizaram a si mesmos. Se viram como gafanhotos. Na dúvida, questionaram a capacidade de Deus de lhes fazer herdar a terra que Ele mesmo havia dito que o faria. O medo gera dúvida. A dúvida desvaloriza a fé. Crer em Deus é se apropriar daquilo que Ele já disse. E não importa o que aconteça depois do que Ele disse. Não importa se as circunstâncias contrariam a promessa. O fato é que, se Deus falou, já diz o jargão, está falado. Um dia, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, amigos de Jesus, mandaram um recado para o mestre, em cuja mensagem eles diziam: Lázaro, teu amigo, a quem tu amas, está doente e é grave. Jesus recebe a mensagem e diz: a doença de Lázaro não é para a morte, é para a glória de Deus. Ora, se esta resposta de Jesus viesse para você, o que você entenderia? Eu penso que se Jesus me manda esta mensagem, eu compreenderia que Lázaro não haveria de morrer. Mas Lázaro morreu. Qual não é o choque de ouvir de Jesus uma promessa? A doença não é para a morte, é para a glória de Deus. E de repente Lázaro morre. Jesus se enganou? Jesus se empolgou? Ora, será que Jesus me enganou? Não. Na verdade, Jesus tinha um plano maior.
Jesus tinha um plano mais autêntico? Se Jesus tivesse curado a Lázaro, ele teria feito por Lázaro aquilo que fez por muitos. Se Jesus tivesse ressuscitado a Lázaro no primeiro dia, ele teria feito por Lázaro aquilo que ele já havia feito por alguns. Mas Lázaro é amigo. E Jesus quis fazer por Lázaro aquilo que ele não havia feito por ninguém. Chegou no quarto dia. Pode ser que você esteja perdendo a fé, sendo vencido pela dúvida, porque já passou do prazo. Os cálculos que você fez já foram vencidos. Mas pode ser que a demora de Deus esteja exatamente no plano de fazer por você aquilo que ainda não foi feito por ninguém. Jeremias, capítulo de número 1, versículo 12, ele diz: eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Isaías capítulo 55, versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e se cumprirá. Vença a dúvida. Se aproprie das promessas de Deus pela fé. Vença este gigante e que a boa mão de Deus te faça ver que para Deus nada é impossível. E aquele que crer, descansa nele. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, em nome de Jesus.